implantação, mas se for um desafio bem específico, pode ter suas peculiaridades de a gente buscar algum desenvolvimento prévio com institutos de pesquisa, universidade ou até mesmo startups fazendo um co-desenvolvimento. Como a gente faz esse momento aí com uma seleção, né, uma curadoria do Hélice com diferentes tecnologias, a gente tem como premissa um determinado método que a gente faz, mas principalmente entender o que é importante para as empresas associadas. No caso de hoje, a gente optou por soluções que contribuem para os serviços ao cliente. Então, a gente buscou, desde o início do ano, soluções que pudessem contribuir para o atendimento a saques, né, atendimento ao cliente, para entender como é que está a jornada do cliente durante a prestação de serviço ou de determinado atendimento, workflow de vendas, helpdesk. Então, a gente viu que existem vários processos onde a tecnologia pode contribuir bastante. As soluções que vocês vão ver a partir de agora são para atender esse tipo de desafio. Tá? A gente fez esse Pitch Day em 2 grandes momentos. Um momento na semana passada, que foi exclusivo para os associados Hélice, com soluções de todo o país, mas totalmente online. E a gente aproveitou daí a FIMA para fazer presencial com startups que estão aqui mais próximas de nós, porque a interação ela tem um grande potencial. O objetivo da fala aqui das startups é justamente ter um primeiro contato, né? Conhecer o que é possível ser feito, ter uma breve noção da tecnologia sendo aplicada, para que num segundo momento, havendo interesse de quem está aqui nos assistindo ou de quem está no Zoom ali conectado, daí sim procurar a startup e colocar a sua real necessidade, como é que está o processo hoje, e isso evoluir para um possível projeto. Tá? Então tem tudo a ver com a feira. O que a gente está trazendo aqui não é necessariamente uma máquina, né, ou um móvel, ou não estamos diretamente imersos na cadeia moveleira, mas a gente quer sim trazer tecnologias que aproximem qualquer empresa que está aqui assistindo do relacionamento com o seu cliente. Tá? No final das contas, essas tecnologias as tecnologias que a gente selecionou para hoje, né, visam estar muito próximo do cliente, muito próximo do consumidor, de diferentes abordagens. Para hoje, a gente convidou, então, a Atendari, a Agidesk, a Five Hub e a Ubots. A gente estabeleceu com eles uma dinâmica de uma apresentação de em torno de até 20 minutos, e dentro desses 20 minutos, fiquem à vontade de fazer perguntas, interagirem, né? De qualquer forma, o pessoal vai estar disponível para conversar depois. Então, o objetivo aqui é que a gente seja uma vitrine, né? Assim como a gente está passeando pela feira e vendo possibilidades, oportunidades, aqui vão ter várias oportunidades passando no palco. Bom, eu vou começar então com a Catiúcia, convidando para apresentar, da Atendari. Muito obrigado pela vinda aqui, pela participação, e faça bom proveito. Aproveitando, né, quem chegou agora, a gente está com uma transmissão para os associados do Hélice online, então por isso é bom usar o fone de ouvido, tá, para acompanhar. Mas acredito que na voz natural aqui também não vai ter problema. Fique à Beleza. vontade. Boa tarde, bom dia, que eu não almocei ainda. Então, pessoal, a ideia é eu falar um pouquinho da Atendari. Para vocês saberem, nós respiramos vendas, tá? Então, desde a nossa concepção, a gente acredita muito no potencial de vendas, porque as vendas, elas acabam gerando toda a receita para que a gente possa investir nos demais departamentos. Então, sem vendas organizadas, é complicado para a gente conseguir crescer. Mas vendas, ela está muito atrelado também a marketing. Marketing, vendas e também a retenção dos clientes. Então, a Atendari surgiu para resolver alguns gargalos que acontecem no processo de vendas. Então, eu sou a Catiúcia, CEO da Atendari. Qual que é o nosso propósito? É conectar as equipes que atuam desde o marketing, pré-vendas, vendas e retenção de clientes em um único lugar. Com isso, a gente consegue reduzir o custo de aquisição de clientes. Por causa da jornada sendo única, fica mais fácil de eu entender o que está acontecendo nesse processo. Pode passar? Nesse processo. E a gente centraliza o máximo das informações para tomada de decisões. Nós surgimos em 2018, metade do ano,
e desde lá a gente vem ampliando cada vez mais a nossa atuação a nível Brasil. A gente ganhou, ano passado, o Top Ranking Customer Services e também fomos premiados em algumas outras premiações, também fomos caso de sucesso pelo Rio Grande do Sul e participamos de alguns programas de aceleração também. Aqui fica mais fácil de entender a nossa atuação. Então, nós temos as 4 áreas que fazem parte de um processo de vendas e ele bem feito, a gente consegue otimizar e descomplicar. O nosso foco principal são indústrias que têm uma venda consultiva, uma venda B2B e também prestadores de serviços que estão atrelados a esse setor. Então, o marketing trabalhando muito bem a base de contatos que vocês têm. Tanto quem está sendo trazido para talvez se tornar um possível cliente, como também aquele que já está na base. Tá? Pré-vendas. O que seria pré-vendas? Em alguns modelos comerciais, as empresas já estão utilizando um processo de fazer uma qualificação, porque na área de vendas é importante que eu concentre as oportunidades de fato. Então, pré-vendas é um filtro para que eu possa depois gerar as oportunidades mais quentes. E assim meu vendedor fica concentrado com aquilo que é mais importante. E depois disso, o pós-venda. Como que eu posso trabalhar o meu cliente no momento que ele se encontra na minha empresa? Esse seria um processo, e na maioria das vezes, quando a gente fala de CRM, o CRM acaba trabalhando somente vendas. E a nossa proposta é centralizar todo esse processo. Então, com pós-venda, eu entendo o meu cliente, consigo ter informações até para poder fazer novas vendas em cima dessa base. Na pandemia, os nossos clientes conseguiram trabalhar muito melhor a carteira de clientes, ampliando ela e assim também aumentando o seu faturamento. Então, ele seria um ciclo completo para fazer a gestão. E através disso, a gente utiliza a tecnologia. Então, para quem já utiliza ou conhece um CRM, a gente vai mais do que um CRM, porque a gente tem as automações de marketing, automações de vendas, automações para qualificação, analytics, que seria para mensurar as informações, ter mais inteligência e entender toda essa jornada do primeiro contato até o fechamento da venda. Outras ferramentas que vão apoiar os times para fazer esse trabalho como um todo. Pode passar? Os resultados que os nossos clientes vêm obtendo. Com a centralização do processo, através da tecnologia, é possível liberar o tempo das pessoas para aquilo que é mais importante. Cerca de 62% dos nossos clientes, eles eliminaram as tarefas manuais e repetitivas, automatizando isso. Consequentemente, fez com que eles concentrassem, tivessem melhores estratégias, aumentando as suas vendas. Então, cerca de 30% mais vendas para quem utiliza um processo bem otimizado. Pode passar? Esse dado é de dezembro de 2021. A gente gerou, por meio do Attendário, 800 mil negociações ganhas. Então, como a gente trabalha todo o fluxo, desde gerar uma oportunidade, fazer o fechamento, entender por que fechou ou se perdeu, dentro do Attendário a gente contabilizou 800 mil negociações ganhas pelos nossos clientes, gerando 1,5 bilhões em receita de nossos clientes. Pode passar? Algumas das empresas, então, a gente tem atuação a nível nacional, onde a gente foca em indústria, prestadores de serviços, com uma venda mais consultiva, uma venda mais complexa. Não é aquela empresa que somente tira pedido, e sim aquela que faz um acompanhamento da jornada de compra. E a gente tem aqui várias empresas do setor de indústria, como também os prestadores. Pode passar? E a gente trouxe também um vídeo de uma empresa nossa, um cliente que é a Croácia Metalúrgica, eles são do Paraná, e ela, a partir do momento que ela utilizou a Attendário, ela conseguiu otimizar melhor os seus processos. E nada melhor do que ela contar para vocês. Comercial aqui da Croácia. A Croácia ela tem 43 anos no mercado brasileiro, sendo fabricante de vários equipamentos voltados para movimentação de cargas. Então, nós temos vários equipamentos de série, e o cliente vem com um projeto, com uma ideia, e a gente consegue estar adequando exatamente conforme a necessidade dele. Eu sempre tive um grande desafio aqui, desde que eu entrei há 8 anos atrás, porque eram tudo por planilhas. Eram planilhas em cima de planilhas. Era tudo muito
muito sofrido, manual mesmo. Demorava um dia para fazer um orçamento. E o desafio nosso era conseguir conciliar e dar atenção para os reais clientes que realmente tinham potencial de compra. Então, quando chegava naquele cliente, o cliente já falava, já fechei mês passado, você não ligou para mim, a gente chegava atrasado. Perdi o time ali da proposta. Nós tínhamos uma dificuldade grande de vender, né? Alcançar as metas, 60%, 70%, não passava disso. Mas quando a gente implantou a Tendari, foi visível ali a melhora, e esse ano a gente já bateu a meta em agosto. Então, agora a gente está em 140%. A gente vai fechar o ano quase em 200%. E ainda tem muito fechamento ainda até o final de dezembro previsto, porque o Atendari agora dá essa possibilidade para a gente, da gente prever o que vai entrar. O meu trabalho hoje é só analisar as informações e não mais buscar, fazer levantamento, sentar, montar bonitinho para depois analisar. Isso, nossa, de uma semana diminuiu para 1 hora. Então, ouvindo um pouquinho do que a Karen trouxe, esse é o propósito. A gente precisa ter as informações, tem todo o lado operacional para lançar as informações, como também entender, que acho que isso é importante para o gestor comercial. A gente tem que trazer cada vez mais uma venda mais estratégica, porque aí a gente não perde nenhuma oportunidade na mesa. Pode passar. A minha intenção é mostrar rapidamente um pouquinho do Atendari para vocês. Aí. Que daí vocês conhecem, é simples, é fácil, o nosso propósito é entregar uma tecnologia com qualidade global para que as empresas possam utilizar uma tecnologia brasileira e que é fácil de trabalhar, mas que ela é completa também. Então, nós temos aí um ambiente onde que o marketing pode criar suas estratégias, tanto de inbound como de outbound, tá? Então, ele pode nutrir a base de quem está no topo do funil, como também aqueles que já são clientes da base, tá? E e-mail marketing, a gente até destaca normalmente porque ele tem uma segmentação avançada, que por eu ter a solução completa, eu consigo dar para vocês, no momento que vocês querem fazer uma ação mais direcionada para quem está em negociações, ou para aquelas negociações já perdidas. Isso é instantâneo, não preciso ficar subindo planilhas, descendo, a informação está ali para vocês já trabalharem esses fluxos. Além de outros filtros que a gente tem aqui dentro. Então, conta com as páginas de conversões, várias estratégias podem ser feitas aqui dentro. Tá? Fora o marketing, aí vem o conceito do pré-vendas. Para quem quiser utilizar, é ter uma pessoa dedicada para prospectar ou trabalhar os leads que vêm de inbound, né, que são os leads que vêm do site, de uma campanha que vocês fizeram no digital. Esse é um processo que a gente acabou criando uma metodologia mais original para o software, onde que também pode criar tanto o pipeline específico de inbound como de outbound, coloca suas etapas e vocês podem definir também quem são os participantes dessa qualificação, porque um pré-vendedor ele precisa identificar o decisor da organização para daí passar para o time comercial de fato. Então, ali tem a informação tanto de participantes, qualificando ou descartando, eu informo o motivo, que isso é o que vai dar insights para vocês entenderem os contatos mais propensos para fechar. E no processo de passagem de bastão, quando se trata de 2 profissionais, um pré-vendedor e outro é o que faz o fechamento, eu consigo já direcionar e ir para o CRM. Esse processo que eu estou mostrando é o usuário fazendo essa ação. Mas também existem formas de eu criar através das nossas automações, que aí são os fluxos para fazer isso. Então, aqui, o usuário estaria gerando, pode passar para um outro profissional, seguir com a negociação. E aqui, de fato, é o CRM, tá? Então, onde eu gerencio as oportunidades de negociação. O que muda é que aqui trata mais de receita, né? De produtos que vocês estão trabalhando. Isso é o dia a dia dos profissionais. Aí nós temos outro ambiente, que é onde que eu vou analisar as informações, tá? Então, o Analytics é tudo que a gente gerar de informação, eu vou ter um espaço para poder mensurar esses dados. Então, desde qualificações, entender um pouquinho do perfil da base que está dentro da solução, conforme o ciclo da vida dele, empresas por segmento, a origem que trouxe esses contatos, isso tudo fica mais fácil. Temos também geolocalização, as qualificações, pipeline para analisar, podem ir em negociações.
Então, aqui em negociações, aí seria mais focado para entender as métricas de fechamento, avaliar se eu estou com algum gargalo, né? Por exemplo, aqui eu olho, como é um cenário de exemplo, nós temos 2 negociações perdidas, eu posso entender quanto de receita eu estou gerando pelas análises também, e isso daí seria o que entrou, que fechou, minha taxa de conversão, posso entender o que está em aberto no pipeline, aí eu tenho uma perspectiva do que eu vou fechar, também trabalhar a produtividade da equipe, que acho que é um ponto importante, porque muitas vezes a gente não auxilia o time comercial ou o time de pré-vendas a melhorar, ou repassar as informações para o marketing. E para isso nós temos que entender o que eles estão fazendo, entender o resultado que está acontecendo. Então a gente tem métricas tanto de esforço, como também métricas de resultado, que aí eu consigo validar. E é diferente, para quem trabalha em pré-qualificação, são um tipo de métricas. Para quem trabalha com fechamento, eu vou entender mais valores, taxa de conversão, tempo médio, o ticket médio das negociações. Então, tem várias análises para que a gente possa, de fato, entregar informação para vocês, para as empresas que querem melhorar o processo, e a gente acredita muito na centralização, uma centralização do processo de vendas. E ali é onde que é o nosso expertise. Cada vez mais a gente vai procurar entregar melhores ferramentas para esse processo. Pode voltar lá para o slide, por favor. Então, para falar um pouquinho dos planos, como que a gente trabalha? Nós temos 3 planos, tá? Pode passar? Aí, volta. Então, nós temos 3 planos, eles começam a partir de 124, já inclui 2 usuários, esse seria só para quem quer sair das planilhas e vir para um CRM, ou sair do CRM e vir para o Atendari, com a possibilidade de expandir para outros planos. Aí nós temos um plano Pro, que seria a partir de 2 usuários, 1000 contatos, ele começa a 317 e é trabalhado em cima de usuários. Então, o próximo usuário adicional ele tem um valor diferenciado. E aí nós temos um plano Enterprise, que hoje ele sai por 1.274, já tem 10 usuários junto, 10.000 contatos, e é o plano mais completo hoje que a gente tem. Então, é para tornar cada vez mais o nosso processo das empresas e indústrias brasileiras cada vez mais automatizado. A gente também presta o serviço de acompanhamento, que é o onboarding. Pode passar? Que aí a gente faz implementação, auxilia a entender o melhor formato para utilizar o Atendari no seu processo comercial. Passamos o expertise do que a gente já tem com a nossa base de clientes, que hoje são em torno de 150 empresas, gerando cerca de 700 usuários que a gente tem utilizando o Atendari. Tá? E é o foco do Atendari, é centralizar ao máximo as negociações, todo o processo de vendas através da tecnologia, para que cada vez mais a gente tenha melhores fechamentos. Acho que seria isso. Agradeço a atenção de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, eu me encontro à disposição. E esse é o time que está por trás de quem nos ajuda a contribuir com o crescimento da Atendari. Obrigado. Obrigado, Catiúcia. Parabéns. Bom, seguindo agora adiante as nossas apresentações, vou passar aqui para a Lísia, da Five Hub. A gente tem uns minutinhos para ajustar ali as picapes. E fica à vontade. Obrigado. Oi, tudo bem, pessoal? Eu me chamo Lísia, eu faço parte do time comercial da Five Hub. Enquanto eles estão ajustando ali, só vou aguardar para conseguir já mostrar a tela e iniciar a apresentação. Mas, basicamente, então, para já introduzir para vocês, nós somos uma plataforma de atendimento omnichannel. Então, a nossa solução ela vai se adaptar de acordo com o modelo do negócio. Independente de qual segmento for a empresa, a gente consegue se ajustar e chegar com as soluções específicas para ter assertividade no atendimento. Então, assim, a Five Hub... Ah, tá chegando ali. Então, assim, uma solução omnichannel, que seria a Five Hub. Nós unificamos os principais canais digitais em uma única tela. O que seria isso? A centralização de todas as informações em Aqui, iniciou. Então, tá.
nós unificamos os principais canais digitais em uma única tela, possibilitando que a empresa tenha esse contato com o cliente mais direcionado e mais assertivo, proporcionando uma jornada de excelência e, consequentemente, mais vendas. Então, aqui, já vou iniciar com uma pergunta para vocês. Como que funciona o atendimento da empresa de vocês? Por exemplo, a partir das 6 horas da tarde, de uma sexta-feira, quando não tem mais nenhum atendente disponível para seguir o atendimento com o cliente, como que funciona? Ele fica lá, desatendido, ele fica 2 dias sem retorno, ele vai receber uma resposta somente na segunda-feira. E esse cliente, ele queria uma informação básica, por exemplo, informação sobre um produto, medidas, cores, talvez. Automatizando o processo com a Five Hub, vocês conseguem, então, já fazer um disparo de um PDF automatizado, por exemplo, para que esse cliente já consiga analisar todos os produtos disponíveis e, assim, chegar na segunda-feira com o pedido pronto. Então, converter em mais vendas. Esses são os canais que nós integramos, tá? Que significa ali o Omnichannel, que eu comentei para vocês. É o WhatsApp, o Telegram, SMS, chat web, seria o site, o balão de conversa dentro do site da empresa de vocês, Messenger, e-mail, voz e o Instagram. A voz, ela é bem bacana porque ela fica armazenada dentro dos históricos também. Então, nossos históricos, eles ficam armazenados todos em nuvem. Então, vocês, além da possibilidade de ter o armazenamento da conversação, dos canais digitais, vocês ficam com áudios, vocês ficam com toda a parte da telefonia também. Aqui eu tenho um breve exemplo da nossa tela do usuário, tá? Ali vocês conseguem ver que a primeira mensagem ela é do WhatsApp, depois ela é do Instagram e depois do Telegram. Isso que seria, então, a centralização de todas as mensagens em uma única tela. Tenho um vídeo agora. Ah, o vídeo não passou. Vocês conseguiriam passar o vídeo para mim, por favor? Esse vídeo, ele vai passar brevemente como que seria o início da conversa do cliente e depois como que o atendente estaria recebendo essa conversa. Seriam as duas telas. Consegue passar para mim, por gentileza? Ah, certinho. Com esse vídeo, vocês vão conseguir ter uma ideia bem bacana de como que funciona esse processo da conversação. Ele vai iniciar pela tela do cliente, né? Pelo celular mesmo. E depois vai migrar para a tela do Five Hub. Ó, aí ele está chamando no WhatsApp, a gente disponibiliza os botões. Eles são muito assertivos também, porque agora as pessoas não querem mais digitar números ou escrever algum tipo de palavra. Os botões, eles são muito assertivos, até para qualificar o cliente que vai estar entrando em contato. A gente consegue estruturar todo um fluxo de conversa antes de realmente iniciar o atendimento, para que o cliente ele seja qualificado. Ali, ó, todos os canais, então, em uma única tela. Passar agora, voltar ali para a apresentação. Certo. Então, aqui, pontos fortes da nossa solução. Fique online 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente tem diversos pontos fortes, mas esse é um dos que mais a gente tem essa procura, tá? Porque entra de novo ali no exemplo que eu falei para vocês, sobre o cliente mandar uma mensagem em algum momento que não tenha um atendimento humano disponível, ele acaba tendo esse retorno e, consequentemente, ele fica mais contente, né? E começa a converter em relacionamento, que é o que importa com a empresa e cliente. Os diferenciais de mercado. Aqui também, dentro de todos esses, como nós somos uma plataforma com API oficial, a gente consegue trabalhar com disparos em massa. O que seria esse disparo em massa? Vocês podem criar uma fila, por exemplo, uma campanha diferente, Dia da Mulher, Black Friday, vocês criam uma campanha e é só sinalizar a listagem dos contatos e fazer esse disparo em massa, que vocês não vão ter risco de ser bloqueado o número, enfim, denunciado, por ser uma plataforma oficial. Além desse diferencial de mercado, eu gostaria de comentar também o cadastro de palavras críticas. O que seria o cadastro de palavras críticas? A empresa estipula ali palavras como PROCON, cancelar, cancelamento, para que quando o cliente fale uma dessas palavras, automaticamente esse atendimento vá para o topo da fila
ele vai ser sinalizado como urgente, o teu atendente ele vai conseguir voltar toda a atenção a essa situação para evitar ali, né, possíveis problemas futuros. Então, é bem interessante também. Resumindo, então, tudo que foi falado, basicamente, né, a Five Hub, ela é uma plataforma de comunicação, o nosso foco realmente é o cliente, é uma jornada de excelência, para que a gente proporcione esse atendimento da melhor forma possível, criando relacionamento com o cliente e, consequentemente, vendendo mais. E como ter uma experiência Five Hub? Então, a gente tem duas possibilidades para vocês testarem a ferramenta. Nós temos a primeira opção, que seria esse teste de 7 dias, que ele é um teste onde vocês conseguem ter até 2 usuários utilizando a plataforma, identificando como que seria essa troca de mensagens, né? Até mesmo a visão da tela mesmo, porque eu considero bem didático, não é uma plataforma difícil de mexer. E a outra opção, que seria uma POC de 90 dias, que é uma opção mais profunda, né? Porque a gente conseguiria fazer a automatização de acordo com a necessidade da empresa, para que tenha, então, essas perguntas e respostas, por exemplo, qualificar o cliente, a gente conseguiria já trazer dentro dessa POC de 90 dias. Falando, então, sobre os próximos passos, alguns dos hubs da Five Hub, a gente tem uma vertical muito forte, que é provedor de internet. Então, grande parte dos nossos clientes são provedores. E como eu falei no início da nossa conversa, a gente consegue se adaptar a qualquer modelo de negócio. Então, atualmente, o foco, a gente vai focar nessa vertical de cobrança, tá? Justamente pela automatização dos processos, pela possibilidade de envio de segunda via de boleto, por exemplo, sem que o cliente converse com o humano. Então, a gente está focando nessa vertical. E o outro passo seria o mercado internacional, que a gente já está aí com clientes, então, fora do Brasil, né? Então, esse seria os próximos passos da Five Hub. Agora, já finalizo aqui a minha fala. Eu agradeço muito pela atenção de vocês. E caso vocês tenham alguma dúvida, eu fico à disposição para a gente continuar conversando. Muito bom, obrigado, parabéns. Pessoal, alguma dúvida de imediato? Tá tudo certo? A Liz, assim como a Catiúcia, vão estar por aqui, então, a qualquer momento dá para interagir. Agora a gente vai se preparar para a próxima apresentação com a Veridiana, da Agidesk. Terceira representante mulher, né? Diga-se de passagem, olha só que privilégio. A apresentação a gente já está ajustando, fica à vontade. Muito obrigado. Obrigada, Thomas. Deixa eu testar um negocinho. Boa, boa. A gente já nem se acostuma mais a tirar a máscara, né? Já. Então vai. Só carregar ali. Vou me apresentando, eu sou a Veridiana, sou cofundadora da Agidesk. Está aqui junto comigo também a Maria, da nossa área comercial, e o Bruno Cossio, que é também sócio da Agidesk, cofundador, e responde pela área de tecnologia. Slides testados, então vamos lá. Gente, nunca falei, acho que tanto tempo numa apresentação de pitch. Mentira, só nas apresentações comerciais mesmo. Então, hoje dá até tempo de respirar, né? Então, estamos tranquilos. Eu quero deixar um pouco de tempo para vocês perguntarem. Então, por favor, perguntem, não me decepcionem, senão eu vou voltar a falar de novo, vocês vão ter que seguir me ouvindo, tá? O que é o Agidesk? O Agidesk é uma plataforma para gestão de centros de serviços compartilhados. Imagino que aqui a gente tem um público misto. Para quem não souber, centro de serviços compartilhados é aquela coisa que tu faz uma centralização das demandas dos teus clientes. Pode ser cliente interno, pode ser cliente externo, mas tu tens ali um ponto único de contato para gerenciar todas essas demandas. Do RH, da TI, da manutenção, do jurídico, do financeiro. O teu cliente ele não precisa saber quem contatar, ele sabe qual o ponto único de contato dele. Além disso, o Agidesk é uma plataforma que permite abertura de atendimento pelo celular, pelo aplicativo, pela web, por API. Com isso, o que a gente pretende? Ter diferentes canais de entrada. Deixa eu ver se tem aquele negocinho da luz aqui, ó.
diferentes canais de entrada. É um sistema pay first, então eu posso tanto utilizar sistemas legados para alimentar informações. Nós temos webhooks também para o Agidesk e mandar esse dado para dentro das plataformas. E aqui a gente tem uma centralização de todas as áreas demandantes. O que a gente vai fornecer? Assim, eu trago aqui os principais recursos da plataforma. Portais de serviços personalizados. Então, aqui o meu cliente ele entra, ele vai ter um catálogo de serviços orientado a cada uma das áreas de negócios dele. Por trás, eu vou ter equipes fazendo a gestão dessas demandas. Vou ter todo o controle de priorização de atendimento, controle de SLA, fluxos de aprovação, workflows de trabalho, fazendo uma automação da entrada dessa demanda e melhorando a relação aí entre os departamentos. Aqui um pouquinho da visão de agente. Hoje no Agidesk nós temos vários módulos. Então a gente quer ser uma solução 360 e chegar até o ERP. Do ERP para frente a gente integra. Então a gente vai trazer uma gestão de atendimento, gestão de processos aqui dentro do que a gente chama AgiHelp. Aí no AgiBoard a gente traz também a gestão de projetos. Tu não precisa ter uma ferramenta adicional para fazer a tua gestão. Vai trabalhar muito forte ali com a questão de metodologias ágeis, e tu vai ter aqui o módulo de gestão do conhecimento, que vai servir para tu fazer tuas documentações, dúvidas frequentes, aumentar a produtividade dos teus times, reduzir erros repetitivos, padronizar atendimento, entre outras coisas. Quando eu chego de manhã, o que eu olho? Eu olho o meu cockpit. O que meu cockpit me diz? Eu tenho 208 demandas em backlog, ou seja, minha caixa de entrada, fazendo uma analogia com o e-mail. Estou trabalhando aí as minhas demandas em andamento e acompanho por prazo. O que vence hoje? O que vence amanhã? O que vence essa semana? O que é atrasado? O que eu não posso perder? O que aguarda a minha aprovação? O que eu tive de retorno de cliente? Me sinalizando que eu já posso retomar aquela demanda. Calma, gente, não terminei ainda. Vamos guardar as palmas para o final. Aqui dentro do atendimento, o que a gente vai cuidar? Toda a gestão de prazos. Então, eu tenho controle de prazo de início, SLA de resposta, SLA de solução, nível de prioridade desse atendimento, a situação que essa tarefa está. Tenho como startar tarefas em lote, fluxos de automação, fluxos de aprovação. Tenho como compartilhar minha demanda com diferentes pessoas. Tem o time sheet aqui para eu saber e medir a produtividade dos meus times também. E aí a gente vem aqui falar um pouquinho dos métodos ágeis. A gente vai trabalhar o conceito de quadros e kanbans, tanto para gestão de projetos ágeis, como para gestão de workflow. Então, eu posso fazer uma gestão de tarefas diárias, eu posso fazer uma gestão de projeto de marketing, e eu posso fazer uma gestão de mudanças dentro do processo IT, que a TI conhece muito bem. Tudo isso através aqui de quadros. Dentro desses quadros eu terei regras, e dentro dessas regras eu vou startar os meus workflows. Aqui uma visualização de como é que fica esse Kanban montado. Então, eu vou poder criar regras dentro de uma lista, posso criar modelo de projeto, fazer cópia dele para executar novos projetos, e aumentando dessa forma a minha inteligência operacional dentro do negócio. E aqui a gente traz já uma série de outros recursos que vão fazer com que vocês tenham esse ganho de produtividade, ganho de gestão, ganho de padronização, economia de custo, controle de custo de atendimento, saber quanto que vocês estão gastando com os incidentes, quanto que vocês estão gastando com erro repetitivo dentro da empresa. E aí aqui, gente, a gente vai trabalhar com fluxos de aprovação, tarefas agendadas e tarefas em lote, formulários personalizados, informações adicionais. A gente também é bem aderente à questão da LGPD e também pode utilizar a ferramenta para fazer a gestão do fluxo de LGPD dentro da empresa de vocês. Checklists e uma série de outros recursos que a gente acopla hoje dentro do sistema. A gente trabalha com gestão de ativos, gestão de produtos, gestão de contratos. Eu diria que o Agidesk é praticamente um ERP, só que de atendimento. No fim do dia, o que o gestor recebe? Uma possibilidade de mais de 400 indicadores para tomada de decisão.
indicadores prontos da plataforma, que vocês vão poder gerenciar desde o custo até a produtividade e a qualidade do que está sendo entregue dentro da empresa de vocês. E também poder medir a satisfação desse cliente. Isso tudo vocês vão ter também na nossa versão mobile, tanto para Android quanto para iOS. Contando um pouquinho da nossa história. A Agidesk nasceu em agosto de 2019. Então, em agosto desse ano, a gente está fechando nossos 3 anos de mercado. Mas ele não nasce quando aconteceu o produto. Meu sócio e eu temos juntos mais de 58 mil horas de experiência nessa área. Dizem que a gente precisa de 10 mil horas para ser especialista em alguma coisa, né? Então, em termos de gestão de atendimento, processos e plataformas, a gente é 5 vezes especialista. Em 2020, então, a gente colocou ali a versão a rodar em mais clientes. Ela foi ganhando uma robustez e um nível de maturidade. 2021 foi o ano que a gente conseguiu aí estruturar time, ficar mais conhecido no mercado, conquistar contas importantes. E 2022 a gente quer fazer escala nacional para em 2023 se preparar para a internacionalização. Hoje a gente já tem cliente fora do Brasil, a plataforma ela é multidioma, inglês, português, espanhol, e consegue atender aí equipes fora do Brasil. Nossos concorrentes, todo mundo quer saber. Então a gente tem soluções que são muito genéricas, são boas, ninguém tira esse mérito, mas são generalistas, elas não têm a capacidade de fazer a gestão do processo. Elas fazem a gestão da entrada da demanda, mas depois o back-office fica desassistido. Nós vamos ter aqui soluções que, embora sejam especializadas, são antigas, complexas, caras, difíceis de implantar, com uma user experience muito baixa para o usuário. E o que o Agidesk quer? Baseado em toda essa experiência que a gente tem, na solução moderna que a gente construiu, nosso objetivo é ficar aqui. Uma solução especializada que ainda assim consegue se manter simples. Falando um pouquinho de notícias de mercados de alguns dos nossos concorrentes. Então, a gente tem aí ServiceNow, que cresce e fatura hoje 5 bi de dólares ano, mas uma solução cara, complexa. Inclusive, tem um cliente aqui na Serra que rapidamente eu vou poder anunciar que a gente ganhou a concorrência com ServiceNow. A gente teve aí a compra da Octadesk ano passado, na monta de 102 milhões, e, mais recentemente, a Movidesk comprada pela Zenvia. Então, se tiver algum investidor aqui, levante a mão, porque a gente se torna, nesse sentido, uma opção muito atraente para investimentos. E um pouquinho dos nossos números. A gente cresceu ano passado 466% em faturamento e 255% em receita, com projeção de crescimento de 300% em 2022. Falando um pouquinho de case, eu escolhi a Confederação Nacional do Comércio, que está acima aí de todo o sistema S do Brasil. SESC, SENAI, FEComércio, FIERGS, está tudo abaixo da CNC. E a CNC ela fez um programa de inovação aberto, convidou dezenas de empresas, fez a POC com a Agidesk, e nós conseguimos atingir uma economia de R$39 mil mês com otimização de demanda. A gente teve um ganho de 33% de produtividade, e aí a gente foi aprovado para toda a CNC. Já estou finalizando, mas aqui mostrando alguns dos clientes que confiam na nossa empresa, no nosso produto. E finalizo aqui abrindo espaço para se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém tiver alguma dúvida. Se não quiser perguntar aqui, não tem problema, eu vou ficar ali no cantinho, pode me chamar que a gente conversa. O objetivo do Agidesk é simplificar as coisas para vocês. Contem conosco para isso. Obrigada. Valeu a pena, hein? Adoro perguntas. Olá, tudo bem? Tudo jóia. Eu sou o Jackson, da Lojas Colombo. E a minha dúvida era, o usuário, ele vai abrir o chamado ali pelo smartphone ou pelo desktop? E o atendente, como é que ele vai fazer essa auxílio, ajuda ao cliente?
Jackson, obrigada. Eu atendi a Colombo no passado, eu sou mais velhinha, daí lá atrás eu já atendi vocês também. Bom, o usuário ele tem vários canais de entrada. Ele pode fazer abertura pelo smartphone, pelo e-mail, pelo portal web, pelo site integrado ao Agidesk, por dentro de uma outra plataforma que a gente passa single sign-on dentro do Agidesk. Então, tem diferentes canais. Quando ele abrir essa demanda, o celular já vai começar a notificar ele quando tiver atualização. Então, a gente vai mandando push e notificação por e-mail. O agente também. O agente recebe um alerta da plataforma no e-mail e um push assim do ladinho na plataforma. E se for um atendente de campo, ele recebe no celular dele também, porque a gente tem um aplicativo tanto para o cliente quanto para o operador. Tá. O atendente, então, ele trabalha como se fosse um chat, o atendimento aqui? Ele trabalha como se fosse um chat offline. A Offline. diferença é que não é um chat, é uma plataforma de atendimento. Então, a gente chama de chat offline. Ele tem uma caixa de diálogo aqui, ó, que ela vai sendo... Onde é que será que eu volto? Aponto. Aquela janela vai recebendo a interação dos dois lados. Isso, dos dois lados. Tá. E ela vai mostrando de maneira destacada e diferente. Não tá, né? Alguém consegue voltar aí para mim, que o pessoal que está aí na direção do negócio? Mas sim, ele vai funcionar como um chat offline, ele vai ficar com uma carinha de WhatsApp, muda de cor ali o que é bate-papo do cliente, o que é bate-papo do agente, e ainda tem uma área de comentários internos, que é aquilo que eu quero trocar com a minha equipe, mas eu não quero que o meu cliente receba. Tá. E uma outra... Pode perguntar. Tá. Uma outra pergunta, a gente utiliza hoje o Qualito, Uhum. que é um concorrente ali que você mostrou. Bom. O que ele... O Agidesk tem a oferecer de melhor, assim, em relação ao Qualito? Eu atendi vocês lá por essa empresa, só não queria falar assim qual que era, né? Mas primeiro que é uma solução SaaS, tu não vai ter nada local, acabou aquele negócio de atualização de sistema, é DevOps. Que nem Facebook, você tá olhando ali no outro dia, pum, é outra coisa, tá tudo ali, user experience totalmente assim, focado no usuário, tu recebe todo o acompanhamento do que teve de novidade, mas é DevOps. Tu não tem que fazer nenhum processo de atualização, tudo que tu precisa tá ali no outro dia, é uma solução extremamente simples de implantar, te garanto que eu implanto um catálogo de serviços de 500 serviços de diferentes áreas em uma tarde, se tu tiver esse material mapeado. Isso faz com que tu tenha muita aderência entre as áreas, que o grande desafio é tu conseguir pegar uma solução mais complexa e fazer com que as tuas outras áreas se comuniquem, para que um processo que entrou ali na tua TI vá parar lá no RH, vá parar na logística, vá parar ali no pessoal de liberação de crachá. Por quê? Porque as áreas têm dificuldade de entendimento, é caro para implantar e leva muito tempo. Com a Agidesk isso é muito rápido. E a gente está aberto a POC. Até isso foi um item que o Thomas tinha nos lembrado de falar. Nossa POC, a gente faz aqui para o pessoal do evento no valor de R$ 1.599. Coloca a rodar por 30 dias, sem limitação de áreas e sem limitação de quantidade de operadores. A gente implanta tudo para vocês dentro desse valor, faz os treinamentos, e é praticamente assim, eu implanto para ti e depois tu me diz se tu não quer usar ou não. Tá bom. E para finalizar, a última pergunta, ali tu fala que tem redução, tu consegue mapear problemas, resolver. De que forma é feito isso? Isso é feito de forma com vários recursos, por exemplo, um recurso de automação para autoatendimento. Então, eu documento um processo, coloco na abertura do ticket, boto um vídeo aula ali para o usuário assistir, resolveu já, abro e encerro aquele atendimento de forma automática e tagueio como autosserviço. Coloco regras de automação que não permitam o encerramento do atendimento sem preenchimento de alguma outra informação adicional. Então, reduz meu tempo de treinamento e de erros repetitivos. Controlo o tempo e o custo do atendimento para depois eu tirar o ROI. E daí, no caso de vocês, como já tem plataforma, a gente poderia fazer um levantamento do tempo médio de resposta, tempo médio de solução, quantidade de tickets resolvidos no primeiro atendimento, para depois conseguir medir também. Tá bom. Agora é a última mesmo. Matadora. Vocês têm algo de chatbot que possa integrar com um RP, por exemplo, ou um AD, uma criação de um usuário, por exemplo, que tu preenchendo os dados, ele vai lá e execute, ao invés de criar um ticket e cair para um atendente, né? Ser autoatendido. Aí a gente tem webhooks para chamar RPAs. A gente não faz a parte que o RPA faz de fazer a automação de determinadas soluções. A gente tem parceiro para isso
E dentro do Agidesk, a gente carrega os webhooks que acionam esses eventos. Se o cliente quiser customizar para que o Agidesk faça, tem como fazer também. Mas aí ele é pontual, vai ser este serviço. Eu vou continuar não sendo uma solução de RPA. Mas esse, por exemplo, que é matador, todo mundo quer o autodesbloqueio de senha, esse tem como fazer via interface. Mas se tu vier com um novo desafio para mim, eu vou dizer, ó, pode ser que esse aí tem que ser por RPA mesmo. Tá bom. Obrigado. Obrigada, gente. Valeu. Muito bom, parabéns, obrigado, Vitor. Pode deixar aqui. Obrigado. Muito bem, agora a gente vai para a nossa última apresentação. Eu vou convidar o Rafa, da UBots, para apresentar aqui. Enquanto isso, já está na tela. Muito obrigado, Rafael, por estar aqui conosco. Isso, se quiser dar uma testadinha. Aí, beleza. Tudo contigo. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Rafael Souza. Eu sou um dos fundadores e CEO da UBots. Para contar um pouco da história da UBots e como a gente chega a essa solução, em 2016, eu sou engenheiro de computação de formação, sempre trabalhei com desenvolvimento de software. E em 2016, eu estava trabalhando no Vale do Silício, quando o Facebook disponibilizou a API do Messenger, que é o comunicador principal deles nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos não tem essa afinidade com o WhatsApp que nem a gente tem aqui no Brasil e em alguns outros países. O Messenger é um grande comunicador lá. Por bastante tempo, eu procurei entender o que estava acontecendo de novo ali, né? Porque foi algo que foi bastante comentado por lá à época. E naquele momento eu entendi que não tinha nada de revolucionário na inteligência artificial que explicasse todo aquele zoom no entorno da abertura do Messenger, mas sim um perfil de uso de aplicação que nós vínhamos fazendo. Eu lembro bem de uma matéria do CTO da Microsoft falando que nunca no mundo tinha se utilizado tanto o aplicativo de mensagens quanto de 2014 em frente. A gente já utilizava os aplicativos de mensagens, e aí, dependendo da regionalidade, do país, determinado aplicativo, mais do que mídias sociais, mais do que e-mail, mais do que qualquer outra forma de comunicação. Então, fazia sentido começar a automatizar e começar a plugar aplicações e empresas nesses aplicativos de mensagens. A UBots nasceu dessa ideia, nasceu lá, né? E logo eu vim para o Brasil implantar a ideia. O que a gente entende desde então? A experiência tem importado muito para as empresas, tanto quanto produtos ou serviços que as empresas estão vendendo ou oferecendo aos seus clientes. Vocês podem ver cases como o Nubank, a própria Amazon que está chegando no Brasil, o próprio Magalu investindo bastante na experiência que as pessoas têm de compra, de pós-vendas. E isso é porque vários estudos corroboram com a tese de que as pessoas não estão só interessadas nas qualidades ou nas habilidades ou qualquer outra característica dos produtos, mas sim na experiência inteira que elas têm com as empresas. Toda essa expectativa gera alguns problemas para as empresas. Agora a gente está falando de novos canais, nós estamos falando de se conectar digitalmente com o cliente, estar onde o cliente está, né? São novas formas de comunicação e é esse o problema que a UBots resolve. A gente conecta grandes empresas aos aplicativos de mensagens, as soluções digitais, como o WhatsApp no Brasil, principalmente, WebChat, chat dentro de aplicativo, Messenger, mais recentemente o Google Business Message, uma solução bem interessante para o varejo, Instagram Direct, N outros aplicativos de mensagens. Então, a gente passa pela nossa plataforma conversacional, que é uma plataforma que orquestra todas as conversas que as empresas têm com seus clientes nesses aplicativos. Então, passa por alguns módulos. Falando rapidamente para vocês, até o nome da empresa vem disso, o módulo de chatbots, é um módulo dos robôs conversacionais, onde a gente tem um módulo de construção dos robôs para automatizar as conversas com as pessoas. A gente tem o módulo Desk, que é onde as pessoas, sejam atendentes, gerentes de relacionamento e até vendedores, que são os principais business cases que nós temos,
conversam com as pessoas que estão lá nos aplicativos de mensagens. Temos um módulo de tickets para controle de tickets básico ou ainda integração com outros sistemas de ticket. Um módulo analítico para entender como é que está a performance dos chatbots e dos atendentes ou gerentes de relacionamento ou vendedores. E o Call to Message, que é um redirecionamento de URA ou de atendimento telefônico para o WhatsApp. Vocês podem imaginar que num atendimento telefônico é 1 a 1, é um atendimento síncrono, e o atendimento por WhatsApp ou por mensagens é um atendimento assíncrono. Um atendente em canal de mensagem tem muito mais capacidade de atendimento, de conversa, do que telefônico, né? Passando para vocês um pouco do módulo de chatbots, é uma plataforma conhecida como plataforma low-code, onde a gente preza por ter o mínimo de código possível para automatizar e criar os robôs conversacionais. É aqui que a gente desenha e mantém eles, a evolução dos chatbots. O chatbot é super orgânico, né? Após o lançamento, é interessante ter um período de curadoria e melhoria contínua dos chatbots. Temos um módulo Desk, como eu falei para vocês. Hoje, o módulo Desk está presente na versão web e mobile também. Então, o módulo Desk é onde o atendente, a pessoa que conversou com o bot e não foi totalmente atendida ou foi direcionada para um time específico, vai sentar e conversar com uma pessoa, seja, de novo, um gerente de conta, seja um atendente, ou uma equipe de atendimento, um vendedor, enfim. Tem versão mobile e web, e desk, e web também. O módulo analítico, que é onde as empresas podem olhar toda a performance dos chatbots. Aqui a gente tem tanto os nossos próprios dashboards e relatórios que são exportados para Excel, enfim, quanto integração com os principais BIs, como Power BI, Google Data Studio, entre outros. Via API, os dados do dashboard podem ser consumidos para jogar dentro de data lakes ou BIs internos das empresas. O módulo de ticket, muitas empresas fazem o controle de ticket interno, alguns dos nossos clientes desejam ter o controle de ticket básico dentro da nossa solução, e aqui também a gente tem integração com outros sistemas de tickets mais especialistas, como Zendesk, Salesforce Desk e alguns outros. E por último, o Call to Message que eu estava explicando para vocês. Essa solução, lá no início da pandemia, ajudou alguns dos nossos clientes que tiveram os contatos telefônicos exacerbados, porque pelo fechamento, né, pelo distanciamento social, a gente conseguiu, em algumas poucas semanas, implementar essa solução para alguns clientes e desafogar ali o atendimento telefônico, passando para os atendentes que estavam já conversando por chat. A iBots é uma empresa que entrega um SaaS para grandes empresas. Então, além de entregar o software, o SaaS, a possibilidade de uso do sistema, a gente acompanha com um time de sucesso do cliente, toda uma jornada do cliente até o sucesso definido por ele, né? Eu quero ter um software que melhore o atendimento, eu quero ter um software que eleve o NPS, ou não, eu quero ter um software conectando vendas ao WhatsApp. Nosso time de CS, de sucesso do cliente, entra junto com o cliente, auxiliando tanto na construção do chatbot, quanto definir esses marcos de sucesso e utilizar o melhor da ferramenta para chegar nesses pontos de sucesso. Alguns dos nossos clientes, a iBots hoje tem boa parte dos clientes no segmento financeiro. A gente tem bastante know-how e expertise nesse segmento, mas como uma plataforma de comunicação horizontal que permite comunicar com várias empresas diferentes, a gente tem clientes no segmento de varejo, esportes, educacional, entre outros clientes também, de outros setores, como logística também. Aqui alguns números do último ano. A iBots liderou o segmento de cooperativismo de crédito de longe. Tivemos mais de 1,5 milhão de conversas trafegadas pela nossa plataforma. Isso dá mais de 30 milhões de mensagens trocadas. Alguns dos nossos clientes com perfil de atendimento mapearam mais de R$1 milhão de economia mensal ao aplicar o chatbot para reter boa parte dos atendimentos. E ali são 2,5 milhões de pessoas tiveram
contato com empresas que utilizam o nosso sistema ali em 2021. Aqui alguns cases para mostrar para vocês. A Unicred, né, um sistema cooperativo, utiliza a nossa solução em vários canais deles, tanto o WhatsApp como dentro do aplicativo, como o webchat. Eles têm uma relação próxima e humanizada direto com os cooperados, né? Então, é um cliente que está há bastante tempo, está evoluindo o uso do WhatsApp, está tendo ótimos resultados, principalmente ali no que chama a avaliação média do atendimento, né? O Agi, antigo Agibank, né, o maior banco privado do sul do país, utiliza a nossa plataforma em vários canais também. Teve um case muito interessante, que é a utilização do bot Mais 50 no canal WhatsApp. O WhatsApp é um canal que pessoas de diferentes faixas etárias estão adequadas, né? Basta vocês entrarem no grupo da família de vocês vão ver que está desde de crianças até os avós, está todo mundo naquele grupo, e o WhatsApp é uma ferramenta simples, mais fácil do que tu criar um aplicativo, fazer a pessoa baixar para utilizar o teu aplicativo, dá para te trazer coisas para dentro do WhatsApp, que já é um aplicativo comum. O Agi fez isso no bot 50+, eles são premiados ali pelo Reclame Aqui em atendimento também, é outro case bacana. Aqui uma das cooperativas do Cicobi que utiliza o nosso sistema para relacionamento, implementou o WhatsApp no website, o WhatsApp e o website, o webchat. Também tem um ótimo, está evoluindo na gestão do relacionamento aqui. Eles utilizam muito com a gestão do relacionamento com gerentes de conta, não atendentes específicos, mas uma forma de direcionar as conversas para o gerente da tua conta, para quem realmente é capaz de resolver problemas, e deixando o chatbot resolvendo o problema mais simples, troca de senha, alguma dúvida simples, e redirecionando. Eles têm essa solução lá. A iBots nasceu em 2016, como eu estava contando ali no início. Desde então, a gente vem em alto crescimento, tem clientes no Brasil e em outros países da América Latina também. E a gente recebeu algumas premiações nesse tempo. O destaque é o ano passado, no maior ranking de startups do Brasil, que é o Open 100 Startup, a gente ficou em primeiro lugar na categoria de Customer Service. Nos últimos anos a gente figurou lá também, mas ano passado a gente, enfim, chegou ao primeiro lugar. Acabamos de ser acelerados pelo Scale-Up da Endeavor Nacional, né? Foi semana passada o anúncio, nós somos uma das startups que está lá, é um programa de aceleração super reconhecido no Brasil, talvez o maior programa de aceleração de startups do Brasil, e a gente já passou por alguns outros programas, está lá no Cubo, em São Paulo, no InovaBrá também, participou do BNDES Garage, que é uma iniciativa bacana do governo federal em 2019, e ajudou a acelerar a startup bastante. É isso que eu tinha para mostrar para vocês, pessoal. Vou deixar o meu contato, vou sair da frente aqui para quem quiser anotar, e estou aberto a dúvidas. Também vou ficar por aqui, sintam-se à vontade de perguntar, se tiverem alguma dúvida depois. Sem perguntas, pessoal? Então, muito obrigado pelo tempo de vocês. Até. Muito obrigado, Rafa. Parabéns. A gente segue falando ali na lateral. Pessoal, esse foi o nosso Pitch Day. Essa é uma prática que o Instituto Hélice tem regular desde o início. A gente normalmente faz isso 4, 5 vezes por ano. E essas temáticas, né? Vocês viram que foi bastante voltado para atendimento ao cliente. A gente faz isso, a gente define em conjunto com os associados, né? A gente gosta de falar que o Instituto Hélice, ele não tem clientes, tem associados. Então, muito do que a gente viu aqui são dores, são necessidades dos associados, e por isso que esse assunto está aqui. A gente fica à disposição. Eu quero agradecer a participação, a presença de vocês. A gente está nesse espaço maravilhoso aqui, que é o ecossistema de inovação. Estamos disponíveis aí para quem quiser saber mais, assim como as startups também estão disponíveis a se conectarem. Tá certo? Desejo a todos uma ótima tarde e a gente se encontra por aí. Tchau, tchau.